Boa noite a todos os moradores do nosso condomínio. Aqui quem vos fala é Marcos Lamoner, presidente da CMCT, que é a Comissão de Moradores do Condomínio Borges Landeiro Tropicali, que tem como finalidade jurídica associação privada. A nossa associação ela foi formalizada dentro dos parâmetros da lei do Código Civil, que são normas associativas, a lei do artigo 10.406 e a 11.127. Temos o CNPJ e estamos dentro dos proformas da lei, com o estatuto e com vários moradores que já assinaram e fazem parte da nossa comissão. Se você é morador aqui do condomínio e ainda não assinou, entre agora rapidinho no link abaixo, faça a sua assinatura e comece a fazer parte desse movimento. A ideia nossa não é só analisar as contas, mas também orientar os moradores para que eles possam saber cobrar do seu síndico de forma clara e objetiva. Na semana passada nós falamos sobre fundo de reserva. E hoje nós vamos falar sobre receitas e despesas ordinárias e extraordinárias. O que são receitas? É todo recurso que entra no caixa do condomínio. De regra, a despesa do condomínio é todo o valor que sai para pagar as contas, serviços e manutenções. Simples assim. O problema começa quando isso não é bem explicado, começa a se misturar e classificar de forma errada. Quando eu digo classificar de forma errada, porque não existe só despesa e receita, existe também as receitas ordinárias e extraordinárias, existem as despesas ordinárias e extraordinárias. É esse assunto que a gente vai entrar aqui hoje. O que seria uma despesa e receita ordinária? São as do dia a dia, previsíveis e recorrentes. Por exemplo, se eu tenho despesa e receita relacionada a salários e encargo dos colaboradores do condomínio, contas de consumo, limpeza e conservação, manutenção rotineira e administração mensal. Tudo isso está relacionado ao ordinário, que é o fixo, aos contratos que eu tenho fixo. Então, vamos tentar trocar miúdos aqui. Tudo que está relacionado à manutenção do meu condomínio, tudo que está relacionado aos contratos fixos, à segurança, isso trata-se de despesas ordinárias. Logo, para combater essas despesas, eu vou pegar de cada morador, através da taxa condominial, a arrecadação de receita para combater essa despesa ordinária. Então, logo você vê que não se pode, de forma alguma, ter valor fixo aqui dentro. Nós temos três partes do nosso condomínio, que é o residencial Brisa, o Salinas, o espaço Tropicali. O síndico, de forma errada, ele está fixando valores. Na verdade, o correto é saber qual que vai ser a despesa desse mês, para que eu pegue e cobre dos moradores de forma de rateio, dentro da média de previsão orçamentária. A gente vai pegar todo esse valor e vai combater, ou seja, um combate o outro. De certa forma, o meu caixa tem que fechar zerado. Se eu tenho um déficit para combater esse mês, por exemplo, de 100 mil reais, eu vou arrecadar dos moradores 100 mil reais e vou combater e vira a chave. Quando se trata de extraordinária, aí a coisa já é um pouquinho diferente. Tá? O que é extraordinário? São obras estruturais, reformas de grande porte, modernização do sistema, recuperações emergenciais e investimentos que valorizam o patrimônio. O síndico pode fazer investimento para valorizar o patrimônio, ele pode fazer obras de valor extraordinário? Pode. Só que vale lembrar que para algumas situações ele precisa chamar uma assembleia com assinatura de 2/3 de moradores, principalmente quando for obra de vulto maior. Ou seja, obras gigantes, obras que vão custar muito para os moradores. O síndico jamais pode trocar um contrato sem falar com os moradores, principalmente se vai onerar na taxa condominial. Então, vale lembrar que os nossos administradores aqui do condomínio, que são 5 partes, eles não têm carta branca para lidar com o nosso dinheiro. Quem decide são os moradores. Agora nós temos aqui uma situação interessante. As despesas e receitas extraordinárias serão todas tratadas com autorização de assembleia.
Vamos a uma situação que está acontecendo no nosso condomínio, que foi denunciado no último episódio, que os administradores estão deixando de fazer depósito do fundo de reserva, olha o perigo disso, tá? Ou às vezes estão fazendo saques no fundo de reserva para fluxo de caixa. O que significa isso? Significa que ele está pegando um dinheiro que é extraordinário, porque toda a receita que vai para o fundo de reserva ela é extraordinária. Todo o dinheiro que entra através do fundo de reserva ele deve ser um dinheiro carimbado, ele não pode de forma alguma ser usado para fluxo de caixa. Quando o síndico faz isso, ele simplesmente está movimentando uma conta de ponto cego. Exatamente isso. Eu vejo absurdos acontecendo aqui no nosso condomínio, por exemplo, onde o síndico fala que fechou a conta no azul. Mas ele fechou a conta no azul, mas ele está usando o fundo de reserva para movimentar essa conta. E o fundo de reserva ficou com déficit de 74 mil. Outras situações, até 2023, por exemplo, o fundo de reserva fechou com déficit de 106 mil. Até 2023. Tem outras situações aqui que tem saques exorbitantes, saques de 140 mil, de 90 mil. Então, tudo isso a gente precisa levar ao conhecimento de vocês, moradores, para que vocês possam cobrar de forma correta. Se o síndico falar que ele tem prerrogativa de movimentar o fundo de reserva, não pode. Está guardada através da nossa convenção, ele está cometendo irregularidade gravíssima se por um acaso ele estiver movimentando um dinheiro que é extraordinário para combater contas ordinárias. O que se combate às contas ordinárias é receita ordinária. Então vamos voltar aqui para finalizar essa parte, para ficar bem claro para vocês. Eu tenho aqui então as minhas despesas fixas ordinárias que devem ser combatidas através de rateio e ficando dentro da minha média mensal de previsão orçamentária. Fora disso, tudo eu tenho que fazer uma assembleia. O síndico não pode de forma alguma fazer uma arrecadação extraordinária e movimentar essa conta sem fazer uma assembleia. O síndico não pode de forma alguma fazer o uso do dinheiro extraordinário para combater as contas ordinárias. Então é por isso que é essa separação. E para finalizar, é tudo muito simples. Os administradores que se dizem profissionais deveriam estar fazendo o uso de forma correta desses recursos. E quando eles não fazem, eu penso das duas uma. Ou eles estão se fazendo desentendido, ou realmente não adiantou nada fazer as pós-graduações, não adiantou nada fazer os cursos que eles se dizem fazer e não estão cuidando de forma correta do nosso dinheiro. Aí vocês podem perguntar, Marcos, o que a Comissão de Moradores vai fazer a respeito disso? Nós estamos cobrando de todos os administradores aqui do nosso condomínio um extrato completo do fundo de reserva. Estamos aguardando de 3 partes, não obtivemos resposta. Nós já tivemos resposta de 2 partes aqui das 5. Agora eu estou aguardando a movimentação da conta corrente, só para vocês entenderem. O fundo de reserva é uma conta de CDC que ela está vinculada à conta corrente. Logo, se eu tenho saques de valor significativo nessa conta do CDC, então eu preciso confrontar com o extrato de movimentação da conta corrente. Nós pedimos já esses dados para a gente analisar e se não obtivermos respostas ou a resposta não for satisfatória, iremos notificar judicialmente todas as partes que estão usando o nosso recurso de forma irregular. Pessoal, é muito simples administrar um condomínio. É só fazer tudo de acordo à base jurídica. É só fazer tudo dentro dos proformes da lei. A lei escrita no seu papel é muito organizada. Eu não posso criar regimentação interna que infringe a minha base jurídica, que é a Convenção Condominial, que é a nossa lei pétrea, que ela abrange todo o nosso condomínio. Ou seja, nós temos 5 partes aqui dentro, regida pela mesma convenção. Por isso chama-se condômino. Nós somos condôminos porque somos filho da mesma mãe, filho da mesma convenção. Então fica aqui uma dica para vocês também. Caso algum administrador queira proibir de você participar de uma assembleia, mesmo você não morando naquele residencial específico, mas você está regido pela mesma convenção, você é condômino, você tem o direito sim de participar. Tá? E é importante frisar, e você precisa entender, até para poder saber
adquirir e reclamar os seus direitos, tá bom? Então este foi o boletim informativo, eu espero que tenha sido bem explicado. Caso vocês tiverem dúvida, podem participar, divulguem esse vídeo, coloque aqui os comentários se você tiver mais alguma dúvida e também indique as dúvidas para a gente falar nos próximos episódios. Esse episódio vai acontecer toda semana a fim de esclarecer melhor os moradores. Vale lembrar que cada condomínio tem a sua convenção, mas de regra geral ela é feita dentro dos proformes do Código Civil Brasileiro, que por sua vez complementa-se também à Constituição Federal. Então, se tudo for feito dentro dessa base, não tem dificuldade nenhuma. Se um administrador que se recusa a passar uma movimentação de fundo de reserva achar que está no seu direito, algo está errado. Acende um alerta de que essa pequena irregularidade de movimentação irregular talvez possa ser algo muito mais grave. E nós estamos prontos aqui para apoiar você, morador do nosso condomínio. Uma boa noite e fique com Deus.